News e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de setembro de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, o ministro Flávio Dino, como todos sabem, nesta semana mandou investigar os crimes cometidos pelo governo Jair Bolsonaro na pandemia, e o assunto envolve inclusive a família, os filhos dele, basicamente, e vários aliados próximos, assim como o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que foi, de todos os muitos ministros da Saúde que o Bolsonaro teve naquele período, foi seguramente o pior, e foi sob a gestão de Pazuello que a Polícia Federal encontrou muita coisa esquisita, para dizer o mínimo. Bom, o fato é que agora a Polícia Federal faz chegar ao ministro Flávio Dino que tem a confirmação de um escândalo que envolve coisa de R$1 bilhão. A investigação toda desse mega escândalo deve se desenvolver ao longo do ano eleitoral de 2026, mas com essa informação que saiu hoje no site platô.br, o que acontece é que já existe uma quantia, em termos de corrupção, provavelmente inédita em um único negócio, em uma única investigação durante muito tempo no Brasil. E isso envolvendo diretamente, segundo a Polícia Federal, o Jair Bolsonaro e os filhos dele e esses aliados mais próximos, como você vai ver nessa reportagem que o Blog da Cidadania preparou para você. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Membros da CPI da pandemia que hoje entregaram o seu relatório ao Procurador-Geral da República e também ao Supremo Tribunal Federal. Nós vemos aí as imagens da entrega, são fotos da assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República, o senador Omar Aziz entregando aí uma cópia do relatório ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Augusto Aras pediu, inclusive, que a CPI tenha celeridade ao encaminhar documentos que são específicos para a Procuradoria-Geral da República, pessoas que têm foro privilegiado. Aí nós já vemos imagens da entrega do relatório ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nesse caso, são questões que a CPI apurou relacionadas às supostas disseminação de fake news por diversos agentes. Imagens feitas há pouco aí, onde, aliás, essa entrevista coletiva dos membros da CPI foi concedida. Então, aí o ministro Alexandre de Moraes, que relata alguns inquéritos sobre fake news e também terá de decidir sobre um pedido cautelar feito por alguns dos membros da CPI para que as redes sociais do presidente da República, Jair Bolsonaro, sejam banidas. Foi um pedido apresentado por um requerimento ontem na reunião da CPI da pandemia. Bom, você acompanhou então em primeira mão essa entrega aos órgãos. Além disso,
Os membros da CPI informaram que estão avaliando o melhor momento para encontrarem-se com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, já que dentro do relatório há pedidos de indiciamento do presidente da República por supostas irregularidades ou cometimentos de crime de responsabilidade. E nesse caso, é a Câmara dos Deputados quem tem a prerrogativa constitucional de avaliar essas situações. Também está marcada para hoje uma reunião, daqui a pouco, no gabinete do relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, para que todos os membros aí da direção da CPI possam despachar os diversos encaminhamentos, providências mesmo de ofício, né, que devem ser remetidas a diversos órgãos pelo país, também como consequência do trabalho da CPI da pandemia. Neste sentido, o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que esses membros farão um giro aí pelo país, entregando essa documentação Ministério Público a Ministério Público, nos estados e aonde for necessário em relação aos pedidos de indiciamento que foram feitos contra as 79 pessoas e 78 pessoas e 2 empresas. Foram 80 pedidos de indiciamento. Além disso, também afirmaram que o relatório já está sendo traduzido, uma tradução que é necessária para que possa ser remetido ao Tribunal Penal Internacional. E, por fim, informaram que esperam que hoje, no Senado Federal, na sessão plenária marcada para as 16h, possa ser aprovado um projeto de resolução que cria uma frente parlamentar, também chamada de Observatório da Pandemia, que é onde todas essas providências, então, vão confluir a partir de agora com o encerramento, ontem, no caso da CPI da pandemia, o trabalho, no caso desses outros parlamentares dessa frente, se for criada, continuará nesse Observatório da Pandemia. 700 mil famílias em luto que, na prática, não viram ninguém ser responsabilizado. Apesar do Brasil ter cerca de 3% da população mundial, nós tivemos quase 13% das mortes da pandemia de Covid-19 no mundo. Essa história pode mudar agora, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados na pandemia. Eu lembro de chegar próximo ao elevador e aí ele me olhar e a gente tentar se dar um tchau e a porta fechar. Foi a última vez que eu vi. Em 15 de janeiro de 2021, o pai da Dini, comandante Leão, foi um dos 700 mil brasileiros que morreram durante a pandemia de Covid-19. Hoje, quase 5 anos depois, a expectativa é que a Dini veja alguém ser, finalmente, responsabilizado. A decisão de Flávio Dino é para a PF investigar as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid-19 de 2021. O ministro do STF deu prazo inicial de 60 dias para as investigações contra 24 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Pazuello, ministro da Saúde durante a pandemia. Segundo Dino, a CPI apontou indícios de crimes contra a administração pública, principalmente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamento, desvio de recursos públicos e assinatura de contratos com empresas de fachada. Há também suspeitas de fraude na compra de vacinas. Existe o negacionismo, o incentivo às pessoas a não tomar vacinas, omissão. Há um conjunto de crimes que ocorreram e que o Ministério Público está devendo para o país. A CPI, naquele momento, fez o seu trabalho. Pelas redes sociais, o relator da CPI à época, senador Renan Calheiros, disse que 78 pessoas foram indiciadas e o procurador-geral da República, Augusto Aras, engavetou a investigação. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, disse sentir alívio por saber que, finalmente, os crimes cometidos no período poderão ser julgados. Nada que for feito vai devolver para o filho o pai.
ou a mãe que foi levada pela Covid. Aqueles que perderam um parente na pandemia devido à omissão e negligência do governo vai ter a sua oportunidade de ver justiça, garantindo aos acusados os direitos de ampla defesa e contraditório. Apesar da abertura do inquérito, uma preocupação dos juristas é que a PEC da blindagem, que coloca barreiras no andamento de processos contra deputados e senadores, possa dificultar a responsabilização dos parlamentares indiciados na CPI pelas mortes evitáveis ocorridas durante a pandemia. Se aprovada a PEC da blindagem, nem a investigação pode continuar, porque tem que pedir a autorização e o voto é secreto e, portanto, não se sabe quem votará ou não votará e, portanto, já se pode pensar que nada acontecerá. Aqui a gente vê o relatório final da CPI da pandemia, um calhamaço de 1.289 páginas, e tem só pelo índice desse relatório final, dá para você ver o tamanho da coisa, né? Então, cada tópico, uma quantidade muito grande de tópicos, muito maior que, por exemplo, o relatório final da Polícia Federal sobre a trama golpista, que tinha 884 páginas, mas não tinha tantos tópicos. Na página 1271, você tem mais umas 10 páginas aí de conclusões, né, que foram tiradas ao longo desse processo, e foi promulgado no dia 27 de abril de 2021, e esses dados levantados mostraram a relevância estratégica da CPI, que identificou as responsabilidades e falhas no enfrentamento da pandemia. Durou 6 meses a CPI e identificou-se que o gabinete paralelo, havia um gabinete paralelo composto por médicos, políticos e empresários que determinavam os rumos da CPI, os rumos do Ministério da Saúde na pandemia. A CPI também pôde concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do Bolsonaro para que fosse atingida a imunidade de rebanho, ou seja, morreu um monte de gente e aí a própria população ia criar anticorpos e não precisava de vacina, não precisava de isolamento social, não precisava de nada. E com isso o Brasil foi o segundo país com mais mortes na pandemia, depois dos Estados Unidos, apesar de estar longe, absolutamente longe de ser o segundo país mais populoso do mundo, porque a lógica nesse caso seria a de que o país mais populoso tivesse mais mortes e os países menos populosos tivessem menos mortes, proporcional a um percentual da sua população. Mas não foi o que aconteceu. O Brasil conseguiu ter mais mortes do que a Índia, do que a China, do que os países mais populosos do planeta, quase só não perdeu só perdeu para os Estados Unidos, onde o Trump, apesar de não governar o país mais populoso do mundo, conseguiu ter o país com mais mortes no mundo. Então, os Estados Unidos estavam no primeiro governo Trump. E aqui o Bolsonaro seguiu a mesma receita do Donald Trump, dizendo que que a Covid era um exagero e negando, inclusive, as medidas sanitárias que poderia salvar. Mas se isso fosse o pior, ainda a gente poderia atribuir a ganância ou a ignorância, mas sem atos criminosos. O fato é que o Flávio Dino abriu esse inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, com base em relatório da CPI da Covid, porque a Polícia Federal encontrou muita coisa e hoje saiu uma reportagem que nos remete à possibilidade muito grande de haver provas concretas de que Jair Bolsonaro comandou um grande esquema de corrupção na pandemia e eles objetivavam
ganhar bilhões com aquilo, inclusive um desses negócios que foi onde a Polícia Federal achou a corrupção, importa em coisa de R$ 1 bilhão. Então, aí você tem uma investigação da Polícia Federal que foi feita a partir do relatório da CPI da Covid esses anos todos. Como a Polícia Federal tinha muita coisa para investigar, muito trabalho para fazer, então demorou tanto assim. Mas, na semana que finda, o Flávio Dino abriu inquérito contra Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, com base no relatório da CPI da Covid. O Dino determinou a abertura desse inquérito contra o Bolsonaro, os filhos dele, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, Onyx Lorenzoni, e ainda, provavelmente, o Pazuello vai estar no meio dessa história toda. Aqui é a lista dos indiciados da CPI da pandemia. Então, dentro desse universo aqui, é capaz de virem mais nomes. O Jair Bolsonaro, indiciado por prevaricação, charlatanismo, epidemia, infração a medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade por violação de direito social, incompatibilidade com a dignidade, crimes contra a humanidade. Mas aqui não tem algo novo que apareceu na CPI da Covid, que é corrupção, roubo de dinheiro público. Veja só, também está o Pazuello, que foi o último ministro da Saúde do Bolsonaro. Ele teve meia dúzia de ministros no espaço de 2 anos aí, e muitos pularam fora, né? Teve o Queiroga também, que foi outro ministro da Saúde, que deixou a peteca cair, não é? Ernesto Araújo, Onyx Lorenzoni, que era o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Ernesto Araújo, que era o chanceler, o ministro-chefe da CGU era Wagner Rosário, o Braga Neto, então ministro da Defesa e ex-ministro-chefe da Casa Civil, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do Temer, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Bolsonaro, Osmar Terra, Carlos Jordi, Roberto Jefferson, Fábio Van Garten, Felipe Martins, os mesmos de sempre, né? Weintraub e o Luciano Hang, o velho da Van. Quer dizer, tem muito nome aí que está sob investigação, mas o que se sabe até agora é o Bolsonaro e os filhos dele, e mais aqui você tem alguns outros nomes aí, né, que estão envolvidos, que é a Bia Kicis, a Carla Zambelli e os filhos do Bolsonaro. Né? Carla Zambelli, Bia Kicis e Onyx Lorenzoni. Também tem Ernesto Araújo e Ricardo Barros. Olha, tem também esses dois aí, que são pessoas que realmente... o Ernesto Araújo era o chanceler, né? E o Ricardo Barros, ele era muito próximo a ele, mas eu acho que eu não me lembro se ele tinha cargo. Bom, tudo começou aqui. Essa reportagem foi publicada em 29 de junho de 2021. Uma matéria em que uma testemunha denunciou à Folha de São Paulo crimes que o governo Bolsonaro, na verdade, o Bolsonaro pediu, através de um enviado, propina de R$1 por dose, diz o vendedor da vacina. Representante da empresa Davat Medical Supply afirmou à repórter Constança Rezende, da Folha, que a proposta partiu de Roberto Dias, diretor do Ministério da Saúde, que dizia agir em nome do governo. O representante de uma vendedora de vacinas afirmou em entrevista que recebeu o pedido de propina de $1 por dose. Então, na verdade, isso daria, no total, aí,
uma quantia absurda. A empresa Davat buscou a pasta para negociar 400 milhões de doses, você veja só, da vacina AstraZeneca, uma proposta feita a 3.000 por cada unidade. Depois disso, passou de $3,5 para $15. E aí, com isso, a coisa chegou a 1 bilhão, aí, sei lá, mais de bilhão. A Folha chegou a Dominguete por meio de Cristiano Alberto Carvalho, que se apresentou como procurador da empresa no Brasil. Esse é o emissário, né, que foi negociar. E tudo isso ocorreu num restaurante. Esse restaurante aqui é restaurante Vasto. É um restaurante em Brasília. É o restaurante em que ocorreu a oferta de propina. Disse a CPI da Covid que apagou o vídeo e não tinha se conseguido prova nenhuma, né? Localizado em um shopping de Brasília, o restaurante Vasto, onde teria ocorrido a oferta da propina, relatada por um vendedor de vacinas, disse à CPI da Covid que apagou o vídeo do dia do encontro. Segundo o vendedor, relatou, o jantar com as autoridades do Ministério da Saúde teria acontecido em 25 de fevereiro. O shopping também alega não ter mais as gravações. Não temos mais as gravações, já se passaram 4 meses. O equipamento registra 30 dias, respondeu a assessoria de imprensa do shopping. Muito bem, agora sai essa reportagem aqui. Inquérito aberto por Dino mira negociata em shopping e compra irregular de vacina. Essa reportagem saiu hoje no site Platô BR, do jornalista Ricardo Brandt, e diz que a investigação sobre suspeita e corrupção no governo Bolsonaro durante a pandemia foca em indícios de crimes contra a administração, fraudes em contratos, superfaturamento e desvio de recursos públicos. O processo pode atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. O inquérito aberto nesta semana pelo ministro Flávio Dino, do STF, sobre corrupção no governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia tem como principal alvo o acerto de 1 bilhão em contrato de compra de vacinas da Covid-19. Essa é uma história nebulosa, já conhecida e não encerrada, sobre cobranças de propina no Ministério da Saúde com personagens peculiares. Um ex-policial militar, dono de falsa representante no Brasil do laboratório americano AstraZeneca, um militar da reserva, um reverendo e servidores que facilitavam acesso ao governo. A partir de dados descobertos em 2021 pela CPI da Covid, a nova investigação da PF tem potencial para complicar ainda mais o Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF por liderar a trama golpista. Caso se confirmem as suspeitas de propina em seu governo, ele ainda pode ser indiciado por corrupção. As investigações também podem chegar aos seus 3 filhos mais velhos, o senador Flávio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. A investigação aberta por Dino foi uma solicitação feita pela Polícia Federal em novembro de 2024. O pedido da Procuradoria-Geral da República, a pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, policiais analisaram todo o acervo de provas obtidos por parlamentares da CPI na Covid. Nesse trabalho, identificaram o nome de político com foro privilegiado e possíveis crimes em um negócio do início de 2021 para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Boa parte dos documentos reunidos na quebra de sigilo não entrou no relatório final da comissão. Oferecida pela empresa Davat Medical Supply, representada por um ex-policial militar, a venda começou em cerca de 7 bilhões e depois triplicou de preço. O episódio provocou a demissão do então diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, que eu te mostrei a foto agora há pouco. A firma, representada pelo ex-policial militar, não era ligada à fabricante AstraZeneca, que informou na ocasião que não disponibilizava a vacina por meio do mercado privado ou trabalhava com qualquer intermediário no Brasil. Investigado pela CPI da Covid e pela CGU,
O esquema foi listado como um dos 27 tópicos de crimes no relatório final da comissão. A conclusão da análise de todo o material pela PF terminou no ano passado, quando o pedido para abertura de inquérito específico para o caso foi entregue ao STF e ficou lá parado por causa da investigação sobre a trama golpista. A Polícia Federal quer autorização para uso dos 58 documentos e 2 depoimentos da CPI sobre o caso. Os investigados foram prestar esclarecimento aos parlamentares. Um deles relatou acerto para uma contratação envolvendo 2 militares e um empresário de Brasília e o pedido de propina de R$1 bilhão feito em um restaurante do shopping na capital. Esse dinheiro, esse 1 bilhão, ele seria para Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, e aí o Bolsonaro que iria pilotar essa propina. A cobrança teria partido do ex-diretor de logística do Ministério. A negociata teve como intermediários o reverendo Hamilton Gomes e o coronel Marcelo Blanco da Costa, ex-diretor de logística. No dia seguinte, a Davat obteve resposta oficial do Ministério para agendamento de reunião para discutir o fornecimento das vacinas. O novo inquérito não deve refazer os trabalhos da CPI nem da PF, que já apuraram crimes relacionados à pandemia e à saúde pública. O foco são os indícios de crimes contra a administração, fraudes em contrato, documentos e licitações, superfaturamento, desvio de recursos públicos e uso de empresa de fachada. Aqui o STF está a decisão do ministro Flávio Dino, que mandou abrir esse processo. Escreve o Flávio Dino. A Polícia Federal requereu, cumprimentando cordialmente o comunicado que ele recebeu da Polícia Federal, visando instruir os autos da petição 10.064, registrados sobre o número tal, encaminham a Vossa Excelência a cópia do despacho tal, bem como demais documentos produzidos desde a última solicitação de prazo, para que, após concedida pela vista PGR, haja análise e deliberação acerca do procedimento do caso, mediante instauração de inquérito policial e concessão de prazo para a realização de diligências a exemplo da oitiva dos envolvidos e outras medidas que se mostrem necessárias. Da análise da presente PET, verifica-se a presença dos requisitos legais necessários para autorização e instauração de inquérito policial, a fim de que os fatos tratados tenham apuração. Destaco que a investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a administração pública em licitações, superfaturamento, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresa de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios. Ante o exposto, acolho o requerimento da Polícia Federal e determino a conversão da presente PET em inquérito policial. E aí o Flávio Dino ele manda abrir mesmo a investigação que havia sido feita. Aqui nessa petição, você tem todo o processo aqui aberto, né? Ele já está aberto desde 2021, você vê que vem rolando esse processo, e você tem várias partes aqui. Vamos ver se eu acho as decisões aqui. Aqui você tem, no dia 2 de setembro, esse despacho, que deve ser esse despacho, não é esse de 17 de setembro. Você tem um despacho do Flávio Dino, que é enviando à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal o processo para que fosse decidido pela PGR se abre a ação. Mas está todo mundo sendo investigado nesse negócio, e aí, minha amiga, meu amigo, o que nós vamos ter nesse processo é o primeiro escândalo gigantesco de corrupção no governo Bolsonaro, que vai acabar com essa história dele, que os crimes dele não são de corrupção, não são de roubo.
Todo mundo sabe que tinha coisa errada ali, mas até agora nunca tinha aparecido nada desse tamanho e envolve muita roubalheira, mas roubalheira em escala gigantesca. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.